Abençoe a todos os participantes dessa aula, Deus amado, Deus querido. Abençoe o Hélio, Senhor. Dê sabedoria espiritual cada dia mais para ele e para todos nós que estamos aqui aprendendo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Wellington, fica à vontade, meu querido. Paz absoluta a todos. Amém. Quem puder abrir os microfones é bom para a gente começar a interagir um pouco mais, né? Com a expressão também. Não O único ruim, Wellington, é que se abre todo mundo o microfone, vai dar interferência. Então vamos fazer assim, vai abrindo um de cada vez e você conduz lá. É a imagem. Aí você conduz lá conforme você quer fazer aquela dinâmica lá, entendeu? Aí a pessoa vai abrindo simultaneamente o microfone. Porque se abrir todo mundo, começa a dar interferência, aí ninguém consegue entender. Não, tranquilo, Leninha, eu errei. É a imagem, tá? Não é o microfone, não. A imagem, é verdade, todo mundo. O microfone ninguém fala, né? Todo microfone ninguém fala, né? Verdade. Mas, Wellington, como é que você tá? Então vamos lá, irmão. Opa! Vamos lá, então. Nós falamos sobre o estudo da Bíblia no começo dela, né? É interessante. Deixamos algumas coisas para a gente falar hoje, né? E eu deixei algumas pautas para a gente fazer uma Viu? É melhor o senhor desligar porque tá dando microfone. Aí. Beleza. Então, para a gente fazer um jogo rápido, né? Se alguém teve alguma dúvida acerca daquelas palavras que a gente deixou, que eu pedi para você colocar lá, Leninha, e se teve algum conhecimento acerca disso aí também. Na verdade, a ideia mesmo era fazer com que todos buscassem um pouco mais de conhecimento acerca dessas três questões que eu coloquei lá. Eu queria saber de vocês aí, alguém que tenha se manifestado e se interessado em saber mais a respeito de algum desses assuntos e qual foi. Pode ser? Só levantar aí, abrir o microfone e falar. Um de cada vez, né, claro. A gente vai fazer isso aí uns 5 minutos só, tá? Sem tumulto, gente. Calma, cada um de cada vez. Vou ligar meu microfone aqui, tá muito tumulto, tá todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, né? Já imaginei que ninguém ia falar, a gente tem que começar a falar e a galera vai falando. Bom, o que eu vou falar da Septuaginta é o seguinte, ela é uma tradução, na verdade, da adaptação da Bíblia, sem perder a fidelidade do texto original. Então, em resumo, ela ajuda na hermenêutica teológica, ela fala mais dos primeiros cristãos, mas a ideia dela mesmo, ela tem base textual ela tem base no Antigo Testamento, ela tem, como que eu posso dizer, várias traduções na Bíblia, mas assim, resumindo, a Septuaginta ela é uma tradução do Antigo Testamento que foi usada pelos primeiros cristãos, mas é uma tradução bastante influente na história. Então ela tem aí um poder, como que eu posso dizer, de padronização, entendeu? Em vários sentidos. É isso, eu acho que para ficar como conceito mesmo, ela é uma tradução da adaptação bíblica. Perfeito. Mais alguém? Eu acho que essa era a mais difícil, né? Eu acho que era a mais difícil de falar. Eu podia falar mais coisa, mas eu acho que mas é isso aí. É exatamente isso. A única coisa que eu mesmo tenho que me corrigir, junto com vocês, né? Pedir perdão, que eu fui falar com meu professor de teologia, e ele falou que em hebraico não se usa mais a Septuaginta, que nem eu falei, que nem a Sheila falou, e sim a Septuaginta, porque o gama não tem Jin, não tem J, né? Então, na verdade, o gama não, mas o português tem. Sim, o português tem, mas para nós, o que vale é o que eles falam, né? É a tradução deles. Mas é porque vem do latim, né, Wellington? Sim, eu sei. Então... Mas eu tô falando, ele me corrigiu, eu tô corrigindo todo mundo, tô me corrigindo na frente de todo mundo.
Pra mim, eu sempre falei Septuaginta, nunca teve problema. uai. Mas ele falou que não tem G, então não tem J, né? Não som G, não tem som de J, então não corrigi também. Tá tranquilo. Mas ninguém, mais nenhum assunto? Sim, o período interbíblico. Boa. Manda lá. Eu fiquei bem, como se diz, bem curiosa acerca deste período, né, de silêncio. E aí eu fui pesquisar um pouco. E aí eu descobri que esse período ele caracteriza como silêncio profético, né? Onde os profetas não falavam mais, se calaram. E é interessante que esse período, ele foi um período crucial para o desenvolvimento judaico, onde veio as influências, porque eles estavam sobre influências romanas, sobre influências gregas, né? E aí, sobre essas influências nasceu as seitas judaicas, que são os fariseus, os saduceus, os essênicos, entre outras, né? E é importante também, não só todo o contexto bíblico, mas esse período de silêncio também é importante, né? Esse período de silêncio é como se fosse uma preparação para a vinda de Jesus Cristo, né? Era como se estivessem preparando o povo, né, para a vinda de Jesus, né? Eu achei bastante interessante não se tem muito a falar, né, sobre esse período, né? Os estudos que a gente procura são coisas rápidas e curtas, né, mas pontuais sobre esse período de silêncio, né? Eu achei bastante interessante. Só isso. E olhando isso, Pai do Senhor a todos. Vocês estão me vendo? Sim. Não estamos vendo. Cláudio? Eu vou abrir minha câmera aqui que eu tô no meu cantinho aqui de Ixi, abriu? Abriu. Eu não tô vendo. Vocês estão vendo aí? Tá aberto ou não? Abriu. Ixi, não adiantou nada. Tem um fundo preto aqui atrás de mim, com a roupa preta. Continuo na mesma coisa. Mas então, sobre o interbíblico, eu tava até vendo, né? Sobre aqueles domínios da Pérsia, né? Sobre na época do domínio do foi Alexandre o Grande, né, Wellington? Que teve na época desse domínio, né? E teve a influência dos gregos, não é isso? Que eu me lembro assim um pouco era sobre isso, né? Que ele veio na Bíblia, tinha lá o tempo da Bíblia protestante, que havia muito grande movimentos históricos e espirituais. E traduzido pelo texto judaico, lá o livro, como que é o nome? Apócrifos. É isso? Apócrifos. E epigráficos, né? E o tempo que era uma rebelião dos Macabeus, né? Que teve aquela rebelião, então por isso que teve esse tempo de silêncio aí, né? Eu achei também muito interessante essa parte aí, historicamente falando, que mostra que não só naquela época, mas hoje ainda tem os rebeliões aí, as pessoas que acham que vem contra o que o senhor quer, né? Quem garante, amigo? Eu? É isso aí, Cláudio. É isso aí. Foi até bom você citar sobre Alexandre o Grande. E o Alexandre o Grande, na verdade, ele estava fazendo o quê? Ele estava querendo helenizar todo mundo. A helenização foi um período onde a influência grega foi muito forte. Eles queriam que todos, né, praticassem o que eles praticavam como religião. Então eles proibiram que os judeus fizessem cultos, né, que adorassem o Deus, né? Então eles queriam converter à força. Aí quando você falou dos Macabeus, é interessante também, que Macabeus também entra nessa parada do silêncio de Deus no interbíblico. Ele está descrito nessa história também. E é uma interessante falar sobre Macabeus, porque essa revolta foi o povo judeu que lutavam de verdade, que tinham coragem de lutar, que resistiram, né, por isso chamado a revolta dos Macabeus, que eles resistiram a isso até quando deu, na verdade, né? Ele lutou contra os Seleucidas. Os Seleucidas eram como se fosse um grupo de generais do Alexandre o Grande, que matavam todo mundo que era contra o Império, né? E esse Alexandre, ele falou: se vocês
quiserem fazer o que a gente faz aqui, tranquilo, senão vai morrer todo mundo. E os macabeus, eles foram e batendo de frente, falaram, não, aqui não. Só que a guerra não durou muito tempo, porque o império era muito grande, os macabeus eram pequenos, então acabou que esse macabeus aí, ele morreu. Quando eles estavam debaixo de um império de um homem chamado Epifânio acho que IV, se não me engano. E foi aí que essa história aconteceu, dando uma ênfase para o povo judeu para continuar mantendo aí, entendeu? Uma tradição, né? Que aí foi o que a Leninha estava falando também sobre a importância para a espera da volta de Jesus, né? Ele teve um cunho nisso aí, teve uma importância grande por causa disso, entendeu? Mas interessante. Já vi que o pessoal foi buscar, então, atrás do conhecimento acerca dessas coisas aí, ó. Já funcionou, né? Legal, muito bom. Tem mais alguém aí que quer falar mais alguma coisa? Eu posso seguir o plano aqui. Acho que pode seguir. Quer falar de outro ou quer falar desse mesmo? Tanto faz. Eu quero falar de Melquisedeque. Bora? Mas eu queria que alguém falasse também. Alguém se prontifica aí? O Wellington fala. Wellington? Andressa? Ué, tá indo. Olha o curso Melquisedeque, Fala aí, tio, pode falar. Melquisedeque foi o primeiro sacerdote, né? E é gozado que a história todo mundo conhece. Que Abraão, ele dizimava, ele levava o dízimo dele ao Melquisedeque. Em respeito a Melquisedeque, o homem de Deus. O primeiro sacerdote da Bíblia. É isso. Na verdade, ele é uma figura que transcende, tá? Ele transcende. Ele é uma... Como que eu posso dizer? Ele é uma figura que é apresentada no Velho Testamento, mas ele se revela no Novo, tá? Figura emblemática. A gente começa falando deles em Gênesis, os caras falam dele em Salmo, mas ele se revela como Cristo mesmo, na Santa Ceia, né, no momento como uma... Como que eu posso dizer? Como uma ordem suprema, uma ordem celestial, sabe? Uma ordem superior celestial. Apesar dele ser um sacerdócio, um símbolo de sacerdócio, ele é considerado tipo um Cristo, que antecipa a missão como sacerdote eterno e que intercede por nós diante de Deus. Na verdade, é mais ou menos alguma coisa assim. Não é o Espírito Santo, entendam, não estamos falando de Espírito Santo, porém estamos falando de algo que antecipa lá no Velho Testamento a missão como um sacerdote eterno diante de Deus, entendeu? Por isso que a gente fala sacerdote, né? Mas ele aparece no Novo Testamento, por exemplo, eu acho que é em Hebreus, né? Que ele aparece sendo sacerdote do Deus Altíssimo, né? E aí, é isso. É isso mesmo. Isso que aparece, chegando em Hebreus 5:7, né? Hebreus 5:7. Eu não sei qual. 5:7. Capítulo 5:7. E tá escrito o quê? Eu sabia, mas... Melquisedeque para mostrar que Jesus é sacerdote. Ah lá. E segundo a ordem de Levítico, de Abraão. Ah lá. Segundo uma ordem superior de Melquisedeque. E o que me deixa mais intrigado com isso também, que ele não tem nenhuma genealogia registrada. Que é um torno tipo profético, né? Uma sombra de Cristo. Você vê aparece em Salmos 110, 4 também diz: Deus promete ao rei messiânico que será sacerdote eternamente segundo Melquisedeque. É isso aí mesmo, essa união do rei, do sacerdote, do profeta, que é o que eu falei, mostra o plano de Deus que precede a lei, né? É isso. É isso mesmo.
Perfeito. A ordem de Melquisedeque, a ordem sacerdotal que veio direto a Abraão, né? Para representar o Cristo. É isso. Para representar Cristo. Ele a figura emblemática, que nem o Claudio falou, ele não tem uma genealogia, não tem genealogia nem mesmo sacerdotal e nem de rei. Mas Abraão reconheceu e cometeu um ato que só cometia para quem realmente tivesse essa linhagem, que foi a paga do dízimo, né? Ele dizimou. Depois de ele ter vindo numa guerra, o despojo foi pago o dízimo ao Melquisedeque. E depois só se ouve falar nele lá de novo em Hebreus. Legal, show de bola. Mais algum? Pra gente terminar aí e já continuar o restante? É em Hebreus mesmo, isso mesmo. 5, 6 e 7. Acabei de ver aqui, é isso mesmo. Eu acho que... Bora? Eu só estudei esse... Tá tranquilo, né? Eu fiz minha pesquisa aqui, mas o que vocês estão falando eu tô só olhando aqui, ó. Fala a sua pesquisa, pode falar. Vou abaixar o meu microfone aqui, ó. Não tem certo e Não, mas errado. tá batendo certinho com tudo que vocês estão falando aí. Eu tô só confirmando aqui, é perfeito, legal, muito legal. Mas o seu entendimento consegue, apesar de ser muito confuso, são assuntos, apesar desses assuntos serem apartados, muito apartados e pouco abordados, né? Meio que é como se a gente tivesse entrado no primeiro ano e viesse um professor de escola paga lá da PUC dar uma aula pra gente, você entendeu? Então, meio que tá dando uma esticada, então fica um pouco confuso mesmo para o Wellington, até pra gente mesmo. Não, mas é porque, na verdade, né, Sheila, é a base, né? É a base bíblica, né? Na verdade, a gente tá falando pediu para falar sobre base bíblica, e a base bíblica vai ter que entrar tudo isso, não tem jeito. Mas é interessante que, por exemplo, o Wellington já está fazendo o papel de bereano, que é o que todo crente deveria fazer, entendeu? Se alguém está falando da Bíblia ou alguma coisa a respeito das Escrituras, ele tem que estar ali com a Bíblia na mão, batendo de frente, falando, não, é isso mesmo? Deixa eu ver, está escrito aqui. Exato. A função do cristão já vem dessa daí, entendeu? Por isso a Bíblia, por isso toda essa história bíblica, por isso tudo que foi relatado, né? Senão de que vale, né? A gente tem uma escritura, um documento oficial de Deus, que o próprio Deus deixou aqui, para quando alguém chegar e falar o que quiser, tá tudo bem, então eu vou ouvir o que a pessoa falou e deixa o que Deus disse ali através das escrituras. Deixa quieto, isso daí a gente vai pregar domingo, para. Inclusive, Quem vai pregar? Inclusive, Wellington, muitas pessoas... Desculpa, você vai provar isso? Inclusive, muitas pessoas hoje em dia, Guitão, tem preguiça, né? Então, se alimenta muito do que as pessoas falam e não vão atrás para ver se é realmente aquilo, se o contexto está certo, né? Se foi realmente daquela forma que aconteceu. E é onde a gente vê muitas pessoas aí morrendo na fé, machucadas, mas por quê? Porque elas mesmo não buscam, né? Um exemplo aí, vou dar um exemplo para vocês. O meu pai, ele é da congregação cristã. Meu pai não tem costume de estudar a Bíblia, tá? Não estou criticando lá a igreja, mas estou falando do meu pai. Ele não tem costume de estudar a Bíblia, então ele conhece Salmos. Salmos ele conhece. E uma vez ele entrou num embate com a Yasmin que ele ficou nervoso, porque Yasmin foi mostrar para ele, não, vô, isso tá escrito aqui, isso daqui tá errado, vô. E ele ficou bravo, ele, eu sei o que o ancião me fala. E entrou pro quarto bravo, né? E eu oro pro Senhor para que Deus venha abrir o entendimento dele, para que Deus venha abrir os olhos dele, né? Porque o que é isso? Se sabe ler, desculpa, é preguiça de buscar, né? O conhecimento mesmo, né? E a gente tem que buscar, né? E nós, seres humanos, tendemos a ser acomodados, a verdade é essa. Nós somos acomodados. Você está falando, então eu vou me alimentar do que você está falando e não vou buscar para ver se realmente condiz com a palavra de Deus. Né? Tá certinho, Wellington. E hoje tá muito fácil, né? Tá bastante fácil. Parece que não, mas tá bastante fácil. As pessoas. Participei de uma situação de 3.000 pessoas, o cara pregou gosma e teve mais de 200 pessoas aceitando Jesus, e o cara não pregou nada. Gosma. Eu vi. Gosma. Mas, pastor, hoje em dia também, assim, ó. Hoje em dia as pessoas mais jovens, né, elas são enganadas se quiserem também, porque a informação tá na palma da mão, né? Mas é porque é muito short, é muito corte, tudo é muito rápido. E estudar a palavra não é rápida, ela precisa de profundidade. E aí a nossa geração micro-ondas quer pegar cortes de opiniões, sendo que a gente não pega opiniões, porque é o que ela falou, o que o ancião fala. Às vezes a gente faz uma pregação, nós que
vamos ministrar. A gente pega 4 folhas na pregação e você não fala uma. E na pregação o negócio tá perfeito. Então, quer dizer, não é... Por mais que você tente ser fiel àquilo que você falou, é óbvio que tem a essência do que você falou, mas os detalhes mesmo, cada um tem que se aprofundar. Apesar de ser uma geração muito ampliada, é uma geração emocionada, onde as pessoas preferem ouvir o que realmente aquece a alma, né? Falar de Melquisedeque, que isso? Como assim? Puxa vida. É como se você estivesse no pré e fala assim, eu nem vou. Ou se estivesse no 9º ano e fala, nem vou usar isso pra nada. Então, que é mais ou menos essa a ideia que as pessoas têm, entendeu? Aí vem um cara lá te dar uma aula, né, top, e você fala, mas eu não vou usar isso pra nada. Entendeu? Na minha profissão que eu for escolher. E porque é assim que se pensa. Mas se alguém falar que vai dar muito bom, aí eu vou entender lá o que o cara fala. Vou entender aquilo que ele falou. E é por isso que tem que ter estudo, pra gente se aprofundar, pra gente tirar dúvida, pra gente correr atrás. Olha, não sei. O professor pode não saber também tudo, pode pedir desculpas, mas o que tem que ser é que tem que ter um coletivo de pessoas com o mesmo propósito, a fim de se aprofundar. Senão, nós vamos continuar no mesmo. E aí qualquer groselha que alguém fala, a gente cai. Cai fácil. Porque a palavra, ela bem manuseada, ela pode ser uma arma contra a própria pessoa. Tem uma frase que eu acho bem legal. A mentira bem vestida de verdade, ela passa como sabedoria. Esse, na verdade, é o maior erro da igreja. Tudo isso que aconteceu aí, a gente vai acabar falando sobre isso daqui a pouquinho também, foi as coisas que aconteceram acerca da igreja, da formação, né? Que a Leninha estava falando sobre como foi o ajuntamento da Bíblia, dos livros, né? Isso você estava perguntando, Leninha? Foi. Então, isso aconteceu nesse período que eu falei na última aula, né? De 1400 e pouco, 1300 e pouco, até 1600 e pouco foi o juntamento aí, tá? Que aconteceu antes de Cristo. Depois mais alguns e foram juntando e foram canonizando e colocando, né? Legal. O que significa cânon? Quando se fala assim, é um livro canônico, o que significa cânon? Cânon é uma régua, nada mais que uma trena, é uma coisa que mede alguma coisa, mede veracidade, mede a quantidade, entendeu? Isso é o cânon. Então, por que eles canonizaram as escrituras? Para poder entregar ali o mais próximo, a igreja, para entregar o mais próximo, que entenderam como ser de Deus, né, para todas as pessoas. Aí você fala, poxa vida, tem alguns livros que não foram entregues, né, que são os livros que eles chamavam antigamente de não canônicos, né, livros que não foram aferidos ou não foram medidos, né, na palavra mais popular. São os livros que não tinham condições, que aí eu acho que eles fizeram o papel de Bereano, entendeu? E pegaram um livro, por exemplo, como o livro de Macabeus, onde fala que o homem, para ser bom, ele tem que matar. Fala um outro livro, se eu não me engano, de Baruque, que fala que o homem pode herdar o reino dos céus pelas suas próprias obras, e isso não condiz com o Evangelho. Não condiz com o que está escrito lá, com o que está escrito na grande maioria das partes do Evangelho. Então, eles transformaram esses livros em livros apócrifos, que é o que o pastor Cláudio falou aí, tá? Então, os evangelhos apócrifos são aqueles que não foram canonizados, porque eles não passaram na régua de aferição, que teria que passar. Era tipo linha de qualidade, né? Vamos lá. Não entendi. Não tô te ouvindo. Não está ouvindo o que você está falando. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá ouvindo? Tipo linha de qualidade, né? Que você falou, caiu aqui. Isso. Tipo o Inmetro da igreja, né? Você tem uma linha de qualidade na sua empresa, onde tudo que está escrito e não saiu da linha, no caso, o nosso medidor seria Jesus, a história de Jesus, né? Dentro da linha, sai fora, né? Isso. Que A Jéssica até lembrou, tem uma história num desses livros aí, que uma mulher fez jejum de pão e água a vida inteira. E não tem, isso não existe, não tem como. E aquela mulher lá, a Judite também. Judite também, foi ela mesma, né? Então, esses Ela fala evangelhos...
Eu vi uma vez, eu não sei se é ela mesma, acho que é ela mesma. É Ela Judite. fala que ela é a rainha que salva Israel. É. Eles inventaram várias coisas, né? Mas hoje a gente faz isso também, né? Faz o quê? A gente faz isso também. A gente não, mas hoje o mundo faz isso também. Ah, sim, o mundo sim. Não, o mundo não mudou, entendeu? Mudou foi só as pessoas que estão nele agora. Não mudou nada, só mudou que agora a gente tem tecnologia. Antigamente Ô, não tinha. Hélio, dá pra falar também nesses canônicos, se eu não me engano, eu tava ouvindo o Caio Fábio essa semana, os evangelhos também, né? O de Tomé, o de Pedro, esses são livros também não canônicos, né? Na verdade são 15 que eles tiraram, né? Eram 22, tiraram 15 e voltaram 7. Exatamente. Da Maria Madalena. São vários, tem vários. Só que esses daí também, eles não foram aceitos também, né? É bom entender que eles foram rejeitados justamente por essa ordem duvidosa aí que você tá falando. Isso. É importante. Então, eu vou chegar lá, porque a igreja católica foi quem que primeiro começou com os concílios. Não, começou com os concílios da igreja. Os concílios, na verdade, ele começou com os judaicos. Os concílios judaicos, que era para poder canonizar os livros da Torá, né? Os livros do Antigo Testamento, do primeiro Pentateuco, depois os outros livros que eram a Lei e os Profetas. Canonizaram, e depois vem a igreja, depois da conversão de Constantino, né? Vem a igreja, vamos resumir, né? Porque o tempo é curto. Vem a igreja e começa a canonizar os livros que eles entendem, certo? Entenderam que aquilo era de aferição perfeita, colocaram. Outros não. E ficou bastante tempo. Até o concílio de Trento, que foi o último concílio, o de Nicéia primeiro, né, que foi o concílio que eles estavam buscando a veracidade da santidade de Jesus, e foi configurado. Depois o concílio de Trento, né, que foi esse concílio é como se fosse uma resposta a Lutero, que aí a gente vai entrar agora no Lutero, tá? Porque senão a gente vai engolir as bolas aí. Então vamos lá. Para todo mundo que não sabe quem foi Lutero, tá? Quem sabe, ouve aí. Quem não sabe quem foi Lutero foi um padre alemão que não concordou, tá? Não vou nem ler nada aqui. Não concordou com as coisas que a igreja pregava, por exemplo, como indulgência, né? O que era indulgência? Indulgência é quando você pagava para ser salvo, pagava para ter menos tempo de purgatório ou coisas desse tipo, né? E ele não concordava com isso, e ele batia na igreja, porque ele era um professor de teologia da própria igreja, né? Ele batia de frente e falava, não, tá errado isso aí, né? E vocês falam que tem que ser salvo assim, mas lá na escritura está escrito que o que vai me salvar é a graça, não é nada disso que vocês estão falando. Usando utensílios, eles começaram a usar utensílios, como acharam um crânio, falaram que era o crânio de João Batista, as moedas que o Judas traiu, Jesus, e todo esse tipo de coisa a igreja vem trazendo para poder fazer um marketing de dinheiro para eles. E Lutero bateu em cima. Como que ele bateu em cima? Ele protestou com teses. Então ele escreveu 95 teses e pregou na porta da igreja. Foi conhecida como as 95 teses de Lutero. A base dele, de entendimento, é o justo viverá pela fé. Essa é a base de entendimento do Evangelho de Martinho Lutero. Entendeu? E até tem uma história legal de Lutero, que ele foi contra a igreja, porque as pessoas que se matavam, suicidavam-se, a igreja falava que não podia nem pôr a mão no corpo. Tinha que deixar a pessoa apodrecer onde morreu, ou algumas pessoas que não professavam a fé, jogar ela para bem longe deles. E ele teve um menino que ele cuidou, e ele foi lá e enterrou esse menino no canteiro da igreja. E aí a igreja já começou a bater de frente com ele desde aí. Porque ele quis dizer que os seus mortos enterram os mortos, e que não tem nada a ver. Se o cara morreu, não tem mais nada a fazer pela vida do cara. Ele foi parte da reforma, né, Wellington? Fez parte da reforma e facilitou toda a vida da galera que não tinha o acesso. Mas o interessante era que ele não foi o primeiro reformador, entendeu? Não. Que onde eu queria chegar com isso é que ele não foi o primeiro reformador. Teve vários reformadores antes dele. Mas por que ele conseguiu chegar até a igreja? É onde vem o ponto que você acabou de falar, pastora, que nós acabamos de falar, que as coisas não mudaram, mudou só o tempo. Foi interessante politicamente falando, porque haviam situações entre um rei da Escócia que ele queria, de qualquer jeito, se desvincular de Roma, porque Roma era uma potência, e todo mundo tinha medo de Roma, mas esse rei falou, não, eu vou bater de frente junto com eles, e vou abraçar esse Lutero aí que é doidão, e já era.
Aí, por que então nós estamos falando de Lutero? Lutero, ele foi o marco do protestantismo, que é o que nós somos. Nós somos protestantes. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Pois é, a Bíblia ela teve todas as traduções, mas só chegou até nós porque Lutero resolveu transferir a tradução de latim para alemão. Então aí nós conseguimos ter acesso às escrituras, e ele fez isso proposital. Por quê? Porque ele queria que todos pudessem ler as escrituras, todos, sem medir ninguém. Porque naquela época só quem podia ler as escrituras eram as pessoas que estavam dentro do clero, ou pessoas que estavam no celibatário, as pessoas que se voltavam para a igreja para viver somente as coisas da igreja, né? Como se fosse lá antigamente, nos anos antigos, nos remotos, os fariseus, os saduceus e os homens das igrejas lá, das sinagogas, né? Aí eles fizeram a mesma coisa, só que agora só pode o cardeal, o papado, o papa, né, e os padres e os freis, ninguém mais. Então Lutero já não concordou com isso também. Ele foi e bateu de frente e falou, não, isso não pode acontecer, isso a gente tem que mudar isso aí, porque primeiro, o homem não é salvo por obras, ele é salvo pela graça, como está descrito lá em Efésios 2. Entendeu? Então ele bateu isso. Ele falou que o que vai levar você até Deus, segundo as Escrituras, é a fé. Resumindo, ele foi e também fez um escrito chamado As 5 Solas. As 5 Solas: Sola Fide, Sola Gratia, Solas Escrituras, Sola Dio e Sola Christus. Ou seja, só fé, só Deus, e Dio é Dio glória, é só a glória a Deus, só Cristo, só fé e só graça. Só isso que leva o homem à salvação. E esse ato que ele fez é chamado de 5 solas. Então, o marco de Martinho Lutero, as 5 solas, né? E a tradução das Escrituras e a 95 tese. Tendo em vista isso, Deus fundou aí a primeira igreja luterana, que agora a gente já está falando agora de igreja evangélicas, porque nós chamamos de evangélicas, né? Mas na verdade são igrejas que praticam o evangelho, porque hoje em dia já não podemos mais chamar de igrejas evangélicas, que já tem outra conotação aí junto com o evangélico, né? Mas olha que interessante, a igreja católica que fundou tudo, ela tentou manipular o Cristo de todas as formas que eles podiam conseguir. Entendeu? E um próprio padre que se rebelou contra, que trouxe pra gente o entendimento das coisas como deve ser. Agora eu já estou falando da própria eclésia, da própria igreja com os cargos de eclesiásticos. Entendeu? Esse entendimento ele vem através das Escrituras, porque aí a gente volta lá para o livro de Eclesiastes, onde vai estar dando todo o entendimento de quem tem que ser o que e quando. Olha que interessante, uma história que a pastora Sheila estava falando. Ninguém quase gosta de falar sobre isso. Primeiro porque não está dentro das Escrituras, da Bíblia. Não está dentro da Bíblia. E segundo porque não se é muito legal falar sobre isso, porque não traz aquele aconchego gostoso para o coração, porque é só informação. Mas é uma informação que ela é fundamental e crucial para aquele que resolve viver uma vida cristã. Porque se você souber do que você está seguindo, você sabe para onde você vai estar indo. Se você souber de quem está falando, você sabe de quem é a pessoa que você está ouvindo, né? E se você não sabe de nada disso, aí complica. Porque... Só vai, né? Oi? Só vai, é vento. Só vai, exatamente. Como vento de doutrina, que vai e você vai seguindo. Né? Vai seguindo. Só que a ideia nossa, Nações de Cristo, é a cristocentridade, tá? É Cristo sendo o centro de tudo. Então, para saber sobre Cristo, só tem um lugar que fala sobre Cristo. Na boca dos cristãos, primeiro, dos verdadeiros cristãos, mas o mais importante é você pegar as revelações. E onde estão as maiores revelações? As melhores? Na Bíblia. A Escritura, Bíblia, o conjunto de livros, tem as maiores revelações que Deus poderia dar para nos dar como presente para nós. Então, se alguém acha que estudar a Bíblia é chato, então Cristo é chato. Se alguém acha que ler as Escrituras não é necessário, então Cristo não se faz necessário na sua vida.
Porque o meio que você vai conhecer a Deus é o meio que Ele deixou para que você conhecesse Ele. E o meio que Ele deixou é exatamente isso, é a Escritura de todo, como um todo. Eu até fui até mais longe, tomei a liberdade de ir até mais longe e falar sobre Macabeus e tal, que nas grandes instituições não falam sobre esses livros, né? Pastora Sheila sabe, pastor Luiz sabe, pastor Leninha também sabe, pastor Cláudio também sabe. Nas grandes instituições eles não falam sobre esses nomes para não criar conflito. Certo? Mas Jesus, Mas a gente não, né? A gente precisa fazer isso, não é verdade? Exatamente. A gente não pode ser o não bereano, nós temos que ser os bereanos. Porque senão nós voltamos lá para Roma, lá atrás. Está fazendo. Exatamente. Exatamente. É isso que você está falando, é isso. É overview, uma visão 360 graus dos propósitos. Exatamente, é conversão verdadeira. Não entendeu? existe enganação. E você Exatamente. precisa saber... Desculpa, só cortar, tá? Pode falar. Vai lá, se eu saber, pode falar, tá tranquilo. Não, é isso. É só é porque, assim, o que é escondido e velado é justamente a meu favor. Sim, Entendeu? exatamente. E quando você escracha aqui, eu faço as pessoas pensar. Eu faço as pessoas pensar no geral. Ela pensa conteúdo histórico, eu faço ela pensar conteúdo cristão. Eu vejo toda a podridão que existe dentro da igreja, do sistema, do governo. E a ideia da nossa igreja é fazer as pessoas pensarem. Porque robôs cristãos saem atrás de revelação. E o que atrai pessoas são revelação. E a grande revelação para nós cristãos é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Então é preciso. Crucificado e ressurreto. Vivo. E vivo! Então, e o interessante é que continuou isso ainda, porque olha que interessante. Aí Lutero fez tudo isso, começou ali em 1517. Foi até mais ou menos 1546. Demorou esse período aí para eles conseguirem. É que a gente costuma. Alguém está falando de crente micro-ondas aí, ou falou de geração micro-ondas, alguma parada assim. E é mais ou menos isso. Até nós mesmos também pensamos, 6 anos, 9 anos é muito tempo, mas para eles não era. Entendeu? Eles começaram um concílio, pra você ter ideia, em 1540. Começaram o ajuntamento para o concílio em 1540. E terminou o concílio em 1546. Então, quer dizer, o juntamento de pessoas demorou 6 anos. Entendeu? Lutero começou em 1517. Ele foi terminar lá em 1540 e alguma coisa também, que foi a Reforma. Entendeu? A Reforma Protestante. Que aí deu-se o Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento foi uma resposta da igreja para com Lutero. Entendeu? Porque Lutero já tinha participado lá de tudo que a igreja tinha, e eles foram e fizeram lá, pegaram alguns evangelhos apócrifos, né, e reestabeleceram dentro do cano da igreja católica. Mais 7 colocaram. Por isso hoje temos 73 livros na igreja católica e 66 na igreja protestante. Porque uma manobra política, Eu entendeu? preciso que você fale sobre isso. Então, política foi intervendo numa situação que nós sabemos que tem a ver com nossa existencialidade. Porque toda a palavra que está escrita na Escritura, na Bíblia, e na Escritura também, por que sempre eu falo Bíblia e Escritura? Porque parecem as mesmas coisas, mas não são. Né? Escritura é tudo aquilo que Deus deixou escrito, inclusive os apócrifos, né? E os que não apócrifos também. E os canônicos e não canônicos também. Mas os evangelhos e aquilo que é para nós está na Bíblia, tranquilo. Mas escrituras é tudo aquilo que foi escrito. Tudo aquilo que foi escrito sobre Deus. Isso faz parte das escrituras, né? Então quando eu falo isso aí é porque eles trataram de um jeito como se fossem coisas somente política. Entendeu? E hoje não é muito diferente disso. Hoje manuseiam palavras para ser politicamente correto. E é o que a gente não pode deixar acontecer. Por isso o estudo bíblico, por isso o conhecimento da palavra. Porque o conhecimento da palavra vai te levar até a verdade. E a verdade é só um. É Jesus, é Cristo. Né? Por isso que você está aprendendo hoje aqui que Melquisedeque era o Cristo. Você vai aprender aqui que Abraão ofereceu adoração a um anjo. Lá atrás. Aí eu falo para você, era Cristo. Eu falo, como se Jesus não tinha nascido? Antes de haver luz, houve cruz. Antes do haja luz, houve cruz. E isso o povo de Deus tem que entender, para não ser enganado de novo, né? Para que as pessoas que não permaneçam com a gente, que está pregando somente o cristianismo, o evangelho, né, pregado pelo próprio Jesus, se caso Deus me livre for para algum outro lugar, pelo menos não vão ser enganados.
Vamos falar assim, não, eu ouvi nas Nações de Cristo o verdadeiro evangelho. O evangelho puro, simples e genuíno. Aquele que está escrito na Bíblia e até um pouquinho que está escrito fora dela, que me falaram lá. Que foi politicamente correto tirar ou colocar. Entendeu? É isso que a gente tem que começar agora a policiar dentro da nossa vida cristã. Que nós precisamos buscar conhecimento. A palavra de Paulo diz, né? Que devemos renovar. Renovar o quê? No conhecimento, no entendimento. No entendimento. Porque nós precisamos disso. Primeiro, se eu for anunciar o evangelho, eu tenho que conhecer de quem eu estou falando. Fala aí, Claudião, como é que eu vou vender seguro sem conhecer toda aquela folha que você tem lá, a sua carta? Como é que eu vou vender um seguro se eu não souber? Como é que eu vou consertar uma moto se eu não sei o que tem dentro do motor? Certo. Então tudo que a gente faz, a gente tem que conhecer para fazer. Por que o evangelho não? Por que o evangelho, a Bíblia, a gente não precisa? Eu vejo que as igrejas fazem cultos de ensino bíblico, mas dentro do culto de ensino bíblico eles falam coisas voltadas para doutrina congregacional. E aí se transforma a vida de um cristão numa doutrina congregacional. Então eu sirvo a Deus quando eu estou perto da igreja, eu só falo bem, a minha dicção só é boa quando eu estou na presença dos meus pastores. E a proposta de Jesus, através das Escrituras, não é essa igreja. A proposta de Jesus é conhecereis a verdade vos libertará. E uma vez liberto, você vai ser liberto para libertar outros. Mas para isso, nós precisamos buscar o conhecimento de Cristo. E ele está aqui, ó, a pastora, o pastor, o pastorzão aqui, Luiz, o pastor Cláudio, a pastora Sheila, a pastora Neninha, está trazendo isso para vocês gratuitamente, sem cobrar R$1. Só precisamos nos dedicar. Foi colocado pautas aqui sobre assuntos, vão ter mais assuntos, vão ter pessoas aqui que eu mesmo aprendi muito com essas pessoas que vão ministrar aí. Eu não aprendi nada pelo que eu quero aprender ainda, mas eu já aprendi muito com essas outras pessoas que vão ministrar aqui, porque eles buscaram muito conhecimento. Então, quando eles fizeram um estudo, convidem outras pessoas para vir. Se tem, não sei quantas pessoas tem aí, mas se tiver 12, convida mais 50. Por quê? Porque o estudo ele é preciso ser feito. Não adianta você achar que vai mover só pelo Espírito Santo de Deus sem o estudo. Porque para ter o Espírito Santo de Deus, você precisa conhecer o Evangelho. Senão você não tem. Senão é uma mentira. É sofisma. E é sobre isso. Sobre isso. Então, desculpa te interromper de novo. Eu sei que eu tô falando muito, mas é uma coisa que eu ouvi uma vez e é verdade. A Bíblia é o único livro que você lê e vê todo mundo desgraçado, cheio de pecado, podre, e ela consegue te convencer e te converter. A Bíblia é o único livro que não te esconde nada de ninguém, mostra quantas pessoas pecaram, quantas pessoas alcançaram misericórdia. Ela não te esconde nada. Nada, exatamente nada. Né? E ainda consegue convencer o homem do seu pecado. Né? Então, por isso que hoje, quando você fala isso, eu preciso endossar e dizer, cara, é isso. Por quê? E a gente não combinou nada. Eu só estou querendo endossar o que eu estou querendo te dizer, porque é por isso que hoje, dentro das igrejas, existem tanta podridão, tanto pecado. Homens que traem suas esposas e estão ali no púlpito falando de Jesus. Mulheres que faz a mesma coisa, que roubam, porque não conheceram, não fizeram essa instituição à parte, esse estudo à parte, que não é bíblico, que é ao meu bel prazer. É o que funciona na minha roda, na minha engrenagem. Então a Bíblia é o único livro que você vai ler e vai encontrar um monte de gente zoada, detonada, acabada e que encontraram graça. E aí você vai se identificar. Desculpa, era isso que eu precisava falar. Mas aí, eu tiro em base que você falou o seguinte: qual é o produto mais precioso que nós temos no mundo inteiro? Né? O ouro. As pessoas não matam e morrem pelo ouro. Pois é, a Bíblia é o único livro que as pessoas morrem e matam por ele. Então, para um bom entendedor, um pingo é letra. Por que será que as pessoas matam por você ler a Bíblia? Por que será que as pessoas morreram? A primeira pergunta que eu fiz antes da minha conversão verdadeira, eu falo conversão verdadeira porque tanto eu quanto a Sheila nascemos dentro da igreja praticamente. Mas eu tive uma conversão verdadeira muito tardia.
né? Conversão verdadeira que eu falo é você realmente crer que Cristo necessita de você na obra, entendeu? E eu só tive essa conversão verdadeira quando eu parei e pensei assim: por que será que Paulo se entregou à morte? Fica a pergunta para vocês. Por que será que Paulo? Por que será que João? Por que será que Tiago? Por que será que todos esses caras entregaram a própria vida? Ou melhor, entregaram a própria morte para Jesus? E aí eu lembrei de uma coisa. Jesus falou assim, vocês vão me entregar para mim, a adorar vocês, a manter vocês perto de mim, vocês não vão me entregar a sua morte, vocês vão me entregar as suas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não quero as suas mortes. As mortes, se vocês entregarem as suas vidas para mim, as suas mortes já estão comigo, porque eu tenho a chave dela. Quando eu recebi essa informação, foi quando eu me converti verdadeiramente. Eu só consegui receber depois isso de verdade, quando eu comecei a procurar as escrituras e ler como Paulo tinha morrido, por que ele tinha morrido, como João, como Pedro, e todos os outros. Eu falei, caraca, Joe, todos eles morreram de verdadão, não? Nem foi mentira. E aí foi onde eu realmente me converti, porque é muito bonito a gente ouvir as pessoas falarem do Evangelho, mas você lê um Evangelho, por exemplo, de João, você lê ele com um ouvido aclamando o próprio Deus através de Jesus. Eu duvido que o Espírito Santo não tome você. Duvido. Agora, qual outro livro que você vai ler que vai acontecer isso? Nenhum. Eu tenho histórico de pessoas que tentaram provar que a Bíblia não existia e que se converteram. Tem história de pessoas que falaram que não liam a Bíblia porque tinham medo. Então, realmente, é uma coisa muito interessante a gente fazer essa leitura bíblica, esse estudo bíblico. Não parem. Quem está aqui, procura chamar outras pessoas. Viu que um amigo não foi, chame ele para vir, porque se faz necessário. Para você ser um fiel, você tem que estar dentro do que Deus deixou como predestinação, deixou como revelação para você. Você quer uma revelação boa, está dentro da Escritura. A maior revelação está dentro da Escritura. Eles tentaram apagar e não conseguiram. Para você ter uma ideia, o livro que você lê sobre Platão, Aristóteles, Nietzsche, os caras são filósofos que foram livros guardados desde sempre. Eles têm comprovação, ou seja, canonização. Não é no caso cano porque não tem a ver com judeu, mas ele tem a comprovação histórica de 4.000 cópias, todos eles. Não, o que tem mais tem 4.000 cópias, na verdade, se eu não me engano é de Platão. A Bíblia tem 14.000 cópias. Isso significa que ela foi comprovada e recomprovada 14.000 vezes. Não tem como se duvidar do que está escrito nela. É o livro que foi mais contestado. Né? Não, e foi o que mais foi contestado no mundo inteiro. Então, quem não lê é porque não tem interesse sobre a própria vida. Verdade. É simples. Se torna tão simples que aparece até arrogante. Porque se você não tem interesse em ler as escrituras, se aprofundar nela, você não tem amor nem interesse na sua própria vida. Se você entende que Cristo é o âmago da sua vida, né? Claro. Se você não entende, aí o Espírito Santo vai ter que, através dos profetas, dos apóstolos, de nós, né? Levar isso para todos. Amém? Todo mundo? Tranquilo? De encerrar, Falei muito aí, eu passei 12 minutos praticamente. Tudo bem, só que aí antes da gente... Tá tranquilo. Meu filho, você podia ficar até 2 Já horas. acabou, já? Verdade, Desculpa. pra mim ele ainda ia falar de Abrão. Eu ia, mas eu vi o horário aqui, falaram que era 40 minutos, já passou 55. Não, mas fala de Abrão aí, Wellington. Já que você colocou, eu acho que você tem que falar. Né? Então, se eu não me engano, a Gabriela acho que mandou uma mensagem, acho que ela tá querendo falar alguma coisa, não tá? Deixa eu ver aqui. Ela bateu Não, palminha. só bateu palma. Mas ela tá, pode... então, Fala aí, Wellington, por favor, pra ficar claro, Tá. né? Então, Abraão é o seguinte, Abrão, ele tinha um nome, eu queria falar disso aí sobre identidade, né, mano? Quando a gente, eu até usar o exemplo eu e você, Chico. Quando a gente é filho de crente, a gente tem uma identidade, né? Uma identidade de filho de crente, mas assim, filho de crente não é crente, né, mano? Entendeu? Então, Abraão é mais ou menos a mesma situação, entendeu? Quando ele tinha ali a vida dele, ele era Abraão e ele não era nada.
Ele simplesmente não era nada, ele era um ser ao qual Deus se agraciou pela sua história, pela história que ele iria criar nele, e deu juntamente com ele uma nomenclatura. E essa nomenclatura, ele só transformou o nome dele de Abrão para Abraão, porque Abrão não tinha uma tradução decente, não existia uma tradução. Mas Abraão, pai de todos. Então, quando Deus escreve para você assim, ó, o livro da vida, todo mundo que aceitou Jesus fala assim, escrevi meu nome no livro da vida, certo? Vamos supor, estava escrito Leninha. Leninha, seguidora e serva de Cristo. Só corrigir aí, não vai ter escrito Leninha, vai ter escrito Não, eu sei que não, fica quieto, porque eu não quero falar seu nome. Eu não queria falar seu nome, você vem cagueta. Tranquilo. Ele teve os saltos antológicos. Ele foi parte de um dos saltos antológicos. Falei. A Jéssica está cochichando aqui para eu falar um negócio aqui, ó. Mas é interessante, o que ela falou aqui foi que Abraão fez parte dos saltos antológicos. Todos os que a gente está lendo são saltos antológicos na história. Entendeu? Abraão, Moisés, depois os outros, né, Jesus e Espírito Santo, e vai ter o próximo que vai ser a vinda do próprio Jesus, né? Que são saltos antológicos da própria Escritura. Mas eu gostei dessa sua linha de... Eu estava procurando um papel aqui que eu tenho escrito todos os da morte, como foi a morte dos apóstolos. Mas infelizmente não vai dar tempo eu achar. Não, mas tudo bem. Mas eu imagino que depois você tira a foto e posta no grupo. Posta. Agora aqui eu vou mostrar que cada um como eles morreram. Isso. O Wellington acho que não sabe como o Pedro morreu, sabe, Wellington? O apóstolo Pedro, ele ia ser crucificado. E aí ele virou pro algoz dele, pro cara que ia matar ele, e falou assim, eu não sou digno de ser crucificado igual meu mestre. Pode me crucificar de ponta cabeça. Entendeu? Imagina, hein? Aí que tá, o apóstolo João, os que eu tô lembrando, tá, pai? Depois eu posto lá, tá? O apóstolo João, ele foi o seguinte, cara, para provar que ele não era um servo de Deus, o algoz dele jogou ele dentro de um tacho de óleo quente. Só que quando o imperador tirou ele de dentro do tacho, que pensou que ele estaria derretendo e morto, ele ainda estava vivo e falando. Aí ele mandou que levassem ele para um lugar onde eles colocavam as pessoas bem longe deles, que era um lugar chamado Ilha de Pátimo. E aí colocaram ele numa prisão, só que nessa prisão não era uma prisão simples, o Wellington. Eu tô falando Wellington porque eu tô vendo sua cara aqui, tá? Era uma prisão assim, ó, que era de baixo, subterrânea, e em cima era uma latrina. Sabe o que é latrina? É um banheiro público. Então todas as pessoas daquela região de Roma que queriam defecar, queriam urinar, urinavam em cima de João. E ele, nessas condições de ter sido queimado num óleo fervente. Tô falando só desses dois aí, porque é os que eu lembro assim, que chamou bastante a minha atenção. Mas todos eles morreram com morte digna, para que nós hoje pudéssemos ter uma vida digna em Cristo. Entendeu? Morte indigna para que a gente tenha vida. Mas eu gostei dessa parte que você falou da identidade. Isso eu acho, quando você fala de mostrar e fazer analogia, o paralelo do livro da vida. Isso é muito importante. Mas é exatamente isso. Nós não temos outro meio de falar isso. Deus fez nós fizemos até meu pai vai rir dessa. Nós fizemos um pacto com Deus, né, pai? Lembra disso? Que uma vez um religioso foi discutir com meu pai, porque meu pai falou que a gente tinha um pacto com Deus, e a pessoa falou que pacto só se fazia com o diabo. Lembro. O tio ficou indignado, ele ficou vendo mesmo, foi assim, infame. Mas olha que interessante, por que o cara falou isso, Claudião? Porque ele não unia as escrituras. Ele conhecia muito mais o diabo do que Deus. Exatamente, e ele não gostava de ler as escrituras, ele gostava de ouvir pregações. Então quando meu pai falou, não, que a gente tem um pacto com Deus, ele quebrou a banca, o cara falou, não, você é louco, você está fazendo um pacto com o diabo. Meu pai falou, rapaz, pacto que significa uma aliança, é um acordo, Aí foi difícil. Mas então, voltando, o pacto com Deus que nós fazemos, que Deus faz conosco, é esse, a nossa identidade a partir do que Ele coloca em nós.
E ele colocou em nós um ministério. E não é ministério de louvor, não é ministério de pregação, não é ministério de pastorado. É um ministério da reconciliação. Nós levamos a reconciliação para todas aquelas almas que não têm. E nos reconciliamos com Cristo todos os dias. Porque aquele que pensar que está salvo, sem problema nenhum... Cristo já falou assim, o seu nome está escrito no livro da vida. Você está com o seu AOT duplicado aqui. Mas você tem que fazer por merecer. Ah, mas a graça é imerecida, é um favor imerecido. Sim, sim. Mas você tem que manter a sua vida perante Cristo. O mais difícil não é receber a graça. O difícil é se manter em Cristo. Cidadãos do céu. Homens que possam falar assim, eu sou resposta de Deus a outro homem ou outra mulher. Carta viva. Carta viva, a descrição correta é essa. Carta viva. Você consegue falar sobre a carta, ler uma carta viva? Não. Mas você consegue ser uma carta viva, porque eles vão ler você. Porque Jesus só complementando isso que você está falando, Jesus quando entramos com entendemos isso, Jesus é sobre ser, não é sobre fazer. Se você não quer mudar o seu ser, a sua forma de pensar, de agir, então não é para Jesus que você vai se entregar. Exatamente. Porque o nome de Jesus devia ser espelho, né, Wellington? O seguir Jesus, cara, é muito engraçado. Quando o Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Ei, pastor! Entendeu? Peito, bate no peito. É louco. Porque nós imaginamos que é ser imitador das coisas, só das coisinhas assim, tranquilas, sabe? Mas não, cara. Não, os apóstolos entenderam a mensagem, tá ligado? Eles entenderam a mensagem. É muito mais profundo, tá? Quando Jesus fala assim, ó, se possível, afasta de mim esse cálice, todo mundo imagina que afasta de mim essa cruz, essa dor. Não, afasta de mim os nossos pecados. Ele não estava voltando atrás da missão que o Pai mandou ele vir aqui fazer. Ele, sendo Deus, ele se pôs na condição de servo, para que nós hoje pudéssemos ter vida em abundância. E aí a vida em abundância vem através de você conhecer Ele. E para você conhecer Ele, você só precisa ler. Ah, mas eu não vou fazer não, porque eu já tenho muita coisa para fazer, porque a minha identidade já está salva, eu estou tranquilo com Deus, porque eu já sou crente, eu já batizei. Não, não é isso que ele diz. Aquele que se mantém até o final. E é interessante a gente ler a Bíblia pela cristocentricidade, né? Do começo ao fim, ler. Jéssica, abre o microfone, tá todo mundo olhando pra sua cara sem você falar. Abre o microfone e fala. Não, tô falando com você. Não, você vai falar comigo na live, tem que falar aí. Essa é a Jéssica dá trabalho. Ela quer falar, mas ela quer falar aqui pra mim, pra eu replicar o que você tá falando. Não, o que eu achei. Fala aí, abre aí e fala aí. O que eu achei interessante de toda a Bíblia, a gente interpretar ela como Cristo sendo a chave de tudo. Então, quando a gente lê lá que Moisés teve um decreto que Moisés, que todas as crianças homens iam ser mortas pelo faraó, assim teve o mesmo decreto em Cristo Jesus, quando ele nasceu, que todos os meninos fossem, né? Assim como Abraão entregou o filho para ser morto como um cordeiro, Jesus foi entregue pelo Pai. Então, toda a Bíblia a gente consegue referenciar Cristo, toda. A gente consegue fazer comparação, Elton? É uma comparação? Como que é o nome? Um paralelo, uma analogia. Então, toda a Bíblia você consegue fazer o paralelo com Cristo. Isso é muito interessante. Então, se Deus entregou algo do Velho Testamento, procura direcionar sempre a Cristo, porque isso é a cristocentricidade, né? Você trazer todas as escrituras de Gênesis a Apocalipse, vendo Cristo ali. Beleza, tá vendo? Falou, doeu não, tá tranquilo. É porque, na verdade, o que a gente vê hoje, aí já vai acabar a aula, tá vendo, tio? Desculpa, a culpa é minha, tá? O que a gente vê hoje, as pessoas que pregam o Velho Testamento... A aula tá gostosíssima. Ah, então tá bom, então estou perdoada, né? Gente, e eu cada vez aprendendo mais, eu estou adorando. Eu fico aqui quantas horas precisar.
Só complementar, e nem é complementar, mas o que a gente vê muito, e a gente precisa tomar muito cuidado, são pegar palavras que são ministradas do Antigo Testamento a nosso bel prazer, para a nossa vitória física, que não levam a Cristo, e não é o que Cristo está falando. A nossa Tipo morte é diária, entendeu? Tipo a minha vitória tem sabor de mel quando o outro vê, né? Exato. Exato. Mas pronto, é isso. Vai que você vai ter vitória. Então, Cara, é a nossa vitória em Cristo. Né? A vitória que nós temos é em Cristo. E já somos vitoriosos por ter Cristo. Ele nos basta. A palavra de Deus diz que Cristo... Paulo diz, Cristo já basta. Sua graça me basta, Pai. Acabou. Entende? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com que a gente... Porque, assim, eu vi uma figura na internet. A internet é boa só para essas coisas. Uma pessoa vomitando em cima... Ela vomitava do púlpito, do palco nas pessoas. É isso. São vômitos que a gente tem recebido. A gente não tem recebido palavra, comida. Sendo que a palavra de Deus é comida. Direção. Iluminação. Mudança de estado. Por isso que tem que entender e estudar. E toda a escritura, né? Toda ela. Não entende porque você tá com 0 na conta e tá lá na igreja ministrando feliz. Você falou interessante, uma coisa que falou interessante, que é até bom for jogar no grupo aqui agora, que é um grupo de estudo, e isso vai ser muito de cunho muito importante na vida de todo mundo. A maioria dos coaches empresariais, eles usam a escritura para poder explicar como melhorar a sua vida financeira. Aí eu pergunto, por que o cristão não tem a vida financeira tão organizada quanto os coaches? Porque eles aplicam de verdade aquilo que está escrito nas escrituras. Né? E o cristão fica ouvindo somente o que os pastores falam e não vão procurar nada nas escrituras. Né? Lá a chave de toda a riqueza está na Bíblia. A chave de toda a ordenância está na Bíblia. Se a gente deixa cair, você vai nas escrituras, você, puxa vida, tá explicando como é que eu tenho que fazer aqui. É só eu pegar. Estratégia, tudo. E isso, o Jacó. Jacó tinha perdido tudo, Labão passou a perna nele. Todo mundo fala que Jacó era pilantra, que ele era enganador, mas eu falo, pô, um sogro desse tem que ser enganador mesmo, porque Labão primeiro jogou ele na berlinda porque fez ele casar com a primeira filha, que ele queria casar com a segunda, mas tudo bem. Depois foi lá e pegou todas as criações boas e deixou ele com as ruins. Mas olha Deus dando a estratégia para ele. Pega a taquara, abre uma taquara, fecha ao contrário, coloca uma ao contrário, uma de um lado e uma do outro, uma clara, uma escura. E vai começar a se reproduzir desse jeito. E aí ele criou um rebanho que era um rebanho mirrado, zoado. Riquíssimo. Enorme, riquíssimo. Entendeu? Já chega na Salomão, sendo ricão. Vai falar para ele, o que você quer? Riqueza? Não, quero sabedoria. Já tenho, né? Porque se o cara tem riqueza... Eu só quero sabedoria para poder manter isso e fazer as coisas. Exato. Então são vários hacks, vários gatilhos que tem nas escrituras, que se a gente pegar, primeiro, a nossa vida melhora. Ela melhora. Porque a gente vai ler, vai começar a viver a partir do que você lê, que é o manual da vida. O manual da vida e de vida eterna. Não só de vida, mas também de vida eterna. Porque ele não ensina você só a viver o cotidiano. Ele ensina você a ter mais vida depois do que dessa morte terrena aqui. Mas aí para isso a gente precisa desse detalhezinho que a gente está falando aí, né? De todos esses ensinos que tiverem aí, que o próximo vai ser, acho que se não me engano, com o Isaac, com o Leroy, não é isso? Não. Vai ter meu pai também. Não, ainda não. Ainda não. Então, vai ser pessoas aí que vão agregar muito para a vida de vocês, vão agregar de verdade, que eles gostam de abraçar profundamente as escrituras. O Isaac também é um homem muito usado por Deus, ele vai fundo nas escrituras, ele gosta de conversar sobre as escrituras. É alguém que vocês vão aprender bastante sobre o Velho Testamento, essa analogia do Velho Testamento, tá? Ele gosta bastante. E eu espero que isso aí se transforme agora em sazonal, né? Que não seja sazonal, que seja cotidiano. Que todo dia alguém fala, puxa, eu ouvi um negócio aqui diferente, deixa eu mandar uma mensagem ali pro pastor Cláudio se ele sabe, ou pro Guitão, ou pro pastor Luiz, ou pro pastor Achê, entendeu? Então, de falar isso que você falou, a gente precisa buscar conselho também, a gente tem que entender que hoje eu falo isso aqui, que a nossa igreja está em formação, então discipulado é para pastor, quem tem que te dar esse direcionamento é quem está
Porque às vezes as pessoas que estão... E não critiquem isso, por favor. Elas não sabem de tudo. E nós também não sabemos de tudo, mas sabemos um pouco mais, por conta dessa dedicação, por conta dessa imersão que a gente faz. Então eu tenho muito receio, e na minha gestão eu quero deixar isso muito claro, sabe? Gestão que eu falo pastoral, sabe? Minha, do meu tio. Busquem dúvida, qualquer problema, é qualquer coisa. Tio Luiz, fala com o tio Luiz, fala com o Cláudio, fala, sabe? Vai direto na fonte, não fica intermediando, porque às vezes a pastora Leninha que dá aula, né? Vai direto na fonte, e não tem problema ter dúvida. Puxa vida, o Guitão falou isso aqui pra mim, mano, eu não entendi. Guitão, o que é isso aqui que você me falou? Vá na fonte, porque às vezes a gente vai pros lados assim, e não é a visão genuína ainda, porque a gente está começando a trazer a visão agora para a igreja. Então, eu tenho muito medo do que pode acontecer. Então, não cortem caminhos. Uma igreja que você não tem livre acesso aos seus pastores, cara, na moral, tem coisa errada. E é um exemplo que eu gosto sempre de dar acerca desse discipulado, pastora, que você falou, é só você parar para pensar. O Deus nos compara como ovelhas, né? Então, você não vê uma ovelha cuidando da outra ovelha ou falando para a outra ovelha onde ela tem que ir. Você vê sempre quem? A figura do pastor cuidando da ovelha, direcionando a ovelha, né? Então daí dá pra gente, né, ter uma conotação aí, né? Pra gente entender o porquê que Deus nos compara a ovelhas, né? Nós temos sim o pastor, né, supremo, Jesus, né? E Jesus instituiu autoridades aqui na terra para poder estar cuidando do seu rebanho, né? Isso é muito importante. Até porque a região de Rio Grande da Serra, ela é mística. A galera é mística, a galera tem algo ali muito místico, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está crescendo aqui no conhecimento genuíno do que é a palavra. Sim, né? Então, é só isso que eu queria falar, porque deixar claro para todo mundo, não tenham medo, chega e fala. Ah, é bobo isso. Não é bobo, porque é bobo eu falar. Nada é bobo. Se você for meu concorrente, gente, eu avalio meus concorrentes, tá? Eu sempre trabalhei com vendas, então eu sempre avaliei concorrente. A concorrência, ela é muito inteligente. Ela treina pessoas antes de fazer qualquer tipo de obra. Ela esclarece absolutamente tudo e deixa muito claro para quem direcionar o quê. Por isso que a concorrente se passa... concorrente, Wellington, que eu estou dizendo, são as minhas outras religiões. Por isso que a concorrente é muito mais organizada, respeitosa, porque ela dá o papo reto, ela é clara. Então, mas é isso. A gente trabalhou muito tempo. Você vê alguém com querendo passar por cima de um pai de santo, numa igreja, num centro? A gente passou muito tempo com sufisma intrínseco dentro das igrejas. Entendeu? Até costumo brincar, é uma brincadeira, mas de um tanto sério, que a gente não tem mais uma missão somente de evangelizar. Eu estava falando isso com o Isaac, pra você ter ideia. A gente tem que evangelizar, a gente tem que praticar o evangelismo e evangelificar. É um negócio meio surreal. Por quê? Porque agora você tem que desconstruir uma parede de bloqueio que foi construída durante anos, porque as pessoas acham que crente é tudo doido, que crente não sabe o que está falando, porque realmente os crentes não sabiam o que estavam falando. Eles falavam coisas sem conhecer as escrituras, falavam com balbúrdias, coisas que eles ouviam outros pastores analfabetos, ou pastores não analfabetos de ler e escrever, mas analfabetos de Bíblia mesmo, né? Eles inventavam coisas, como os católicos fizeram no período ali da Inquisição, né? Inventavam coisas para colocar, que estava falando escrito no estudo, que eles criaram mais evangelhos apócrifos, só os que já tinham já. Então é a mesma coisa, não muda. E essa responsabilidade de manuseio da palavra, ela vem somente àquele que ama a Deus. Se você não ama a Deus, você não tem responsabilidade com a palavra. E se você não tem responsabilidade com a palavra, você não ama a Deus. É tipo, Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. É brincadeira, mas é isso. Entendeu? A gente tem que ter essa responsabilidade porque eles estão manuseando de forma errada. E quando você vai evangelizar uma pessoa, você não leva mais só Cristo. Antigamente você apresentava só Cristo, o cara já recebia. Hoje, se você falar Cristo, ele se fecha. Porque ele acha que Cristo é representado por aqueles que falaram contra a Bíblia.
Falaram coisas que não eram da Bíblia, por não estudarem as Escrituras. Hoje nós temos a oportunidade de recebermos os evangelhos descritos no Evangelho, o Evangelho descrito nos Evangelhos, né? A palavra de Deus revelada para todos, todos, sem exceção. A maior revelação que existe, Bíblia. A revelação mais importante, palavra de Deus. A revelação que nos faz viver mais os Evangelhos. Então não tem como não procurar. Você buscando nesses locais, né? Nesses locais que eu acabei de falar agora, não tem erro. Não tem erro. Você pode pegar isso aí, você pode pregar para as pessoas. Mas já se prepara, porque da mesma forma que nós que estamos dentro estamos vendo dificuldade para poder trazer pessoas para a leitura bíblica, imagina as pessoas que estão lá fora, que tem na cabeça deles que crente é doido, crente não presta, crente não vale nada. Na época antiga, minha avó podia chegar em qualquer venda dessa cidade, em qualquer uma, que ela comprava qualquer coisa, poderia levar a venda do cara inteira, que o cara falava para ela assim: a senhora pode vir depois pagar porque a senhora é crente. É isso. Hoje, se você for na Casas Bahia e no seu carnê tiver crente, eles anulam a sua compra. Por quê? Pelo sofisma. O sofisma hoje fez com que os evangélicos perdessem, mas isso é estratégia do inimigo, tá? Isso é estratégia do inimigo. Os evangélicos perdessem as forças como evangélicos. Por isso que nós não somos evangélicos, somos servos do Deus vivo. Glória a Deus. Entendeu? E nós somos servos de Deus vivo porque nós estamos aqui num dia de terça-feira conhecendo mais de Deus. E é isso que nós temos que incentivar os nossos irmãos, né, em Cristo, em praticar, em ser mais servo, lendo mais, né, falando mais sobre Cristo, se enchendo mais do Espírito, cada dia mais. E mais interessante, que agora eu vou cutucar a ferida de todo mundo aqui. Quem tem mais importância em fazer isso, quem é mais privilegiado em poder fazer isso, quem tem que mais fazer isso, pastora Leninha, pastor Cláudio, pastora Sheila, pastor Luiz, vocês têm muito mais que todo mundo que está aqui. Muito mais mesmo. Porque quando eles titubearem, a resposta tem que prover de vocês. Essa proveniência tem que vir de vocês. Se eu falei alguma besteira, vocês podem falar aí. Nada, é isso mesmo. Foi incumbida uma função. O que foi falado o que está escrito lá? Que Paulo fala disso, de pastoreado. Nos foi incumbida uma responsabilidade. Exatamente. Imputado, não falei incumbido, imputado uma responsabilidade. E se não bater forte isso em mim, não bater forte nos pastores, vai bater em quem? É isso, por isso que eu falo, o direcionamento tem que ser claro. Tá certo. É um papo reto, não é isso? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, meu filho. Exatamente. Nós temos que estar aptos. Porque se vier um de fora e falar assim: quem foi esse tal de Melquisedeque aí mesmo? Imagina que bonito. Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou pastor. Espera aí que eu vou verificar quem que foi e vou pegar o celular e abrir. Se eu vou falar, a Jéssica me lembrou uma coisa que é interessante. O nosso prazo de tempo já está avançado, mas eu vou falar mesmo assim, tá? Desculpa aí. Eu fiz uma brincadeira com alguns amigos meus que são cristãos, entendeu? Inclusive 2 deles, é da congregação, tá? Nada contra, nem a favor, né? Mas assim, eu perguntei para eles: quem foi Martinho Lutero? Nenhum deles souberam responder. Cara, o braço do protestantismo veio através de Lutero. Como assim eles não sabem quem é? Mas não tem importância. Tem sim. Gente, tem até filme sobre Martinho Lutero. Tem até filme sobre Martinho Lutero. Meu pois pai, é. Enfim, né? Vou fazer o quê? Na pior da conta, assiste um filminho, né? Resumindo. O menos, né? O menos acaba sendo mais, né? Pelo menos saberiam pelo menos responder o mínimo sobre, né? Eu já tenho até crítica sobre ele, olha. Então, eu quis ser. Eu critico vários. Isso faz tempo. Agora olha que interessante. Quando você pergunta também para esses mesmos cristãos que eu acabei de citar aí, foi a mesma pergunta, a pergunta para as mesmas pessoas, 2 perguntas diferentes. Que eu sempre fiz um combo, né? Eu fiz 3 perguntinhas para cada um deles para testar, só saber o que eles estudavam na igreja deles. Falei e perguntei para eles: nós somos salvos porque Jesus veio até a terra, se fazendo homem, se fazendo ser humano, e ele também foi provado que ele era o próprio Deus aqui na terra. Mas ele veio salvar a gente de quem? E a maioria fala que foi do diabo.
Que interessante, né? Era só ouvir a música da Sara Beatriz lá, o maior vilão sou eu. É. Mas interessante, sabe o que é interessante, Sheila? Que nem as músicas eles ouvem, mas como diz o Cláudio, não escutam. Até porque se Perdão? escutassem, né? Eles ouvem, mas não escutam. Até porque se escutassem, seriam banido muitas músicas aí, né? Entendeu? Uau! Que os crentes Por cantam exemplo, aí, né? um Shekinah sobre mim, já era. Não, Então. dá o sabor de mel. Acabou. Amém. Vamos encerrar aí. Ou vocês têm mais alguma coisa pra falar, gente? Tranquilo? Eu, se deixar, eu falo até amanhã, então é melhor até cortar meu microfone eu mesmo aqui. Tá, Eu não então devia aí ter entrado. eu só queria deixar algumas dicas aqui, né? Nós falamos sobre Bíblia, sobre o contexto da Bíblia, e eu queria deixar uma dica sobre como estudar a Bíblia de forma eficaz. Rapidinho, são só 8 pontos aqui, tá? Para quem tá começando e pra gente também relembrar, né? Escolher um texto, fazer uma leitura atenta por várias vezes, e a gente tem que ler esse texto várias vezes, né? Para a gente buscar os detalhes, os personagens, os lugares, os tempos, né? Terceiro, a gente fazer perguntas dentro desse texto. Quem, o que, onde, quando, como e por que aconteceu. A gente utilizar e buscar o contexto do texto para a gente melhorar o entendimento daquilo que a gente está lendo, tá? Para a gente resumir nas nossas palavras e expressar a ideia principal. Foi aquilo que o Wellington pediu para a gente estudar, para a gente falar, né? É importante. A gente buscar uma aplicação prática das verdades bíblicas na nossa vida, perguntando como ela pode nos ajudar a crescer espiritualmente, né? E a gente sempre orar antes de começar a estudar e orar depois do estudo. A gente sempre orar antes, buscando ao Senhor e pedindo para o Senhor, para que Deus derrame sobre as nossas vidas o entendimento e a sabedoria, né? Para que a gente possa entender aquilo que a gente está lendo. E, gente, fazer anotações sobre dúvidas, como a pastora falou, né? Tiver dúvidas, ir atrás, perguntar, né? Sobre as nossas descobertas e sobre as aplicações, né? Algumas diquinhas aí para quem quiser, que tem, né, que estudar a Bíblia. Eu acredito muito nisso. A gente viu lá na primeira aula que Deus, ele se revela na Bíblia do começo ao fim. Então a gente tem esse privilégio que o Senhor nos deu, né, dele mesmo se descrever num livro para nos ensinar quem ele é, né? Então a gente tem que estudar sim, tá? É só isso. E pastor Luiz quiser fazer a oração de encerramento. Wellington, muito obrigada mesmo. Tá, ó, tudo anotado aqui, mas depois eu quero seu material em PDF, tá? Porque eu vou montar, é sério isso, gente, a hora que a gente terminar esse trimestre, tudo isso que foi dito, tudo que foi ensinado aqui, vai ser montado uma apostila, porque a gente vai ter todo o material em PDF e a gente entrega para os alunos no final do curso, né? Vai ser um material que eles vão ter para eles guardar, para eles estudar, né? Para eles refletir, né? Quando tiver alguma dúvida, não, peraí que eu já vi isso aqui, deixa eu ir lá, eu tenho lá o material, entendeu? Eu acho isso importante, tá bom? E eu agradeço de coração mesmo, Wellington, como eu aprendo com vocês, gente do céu. É bênção mesmo, tá? E eu tô como o pastor Luiz, tá? Não é porque a gente chega aqui para dar aula que a gente não aprende, a gente aprende também. A gente aprende ouvindo os professores convidados dando aula e a gente aprende quando a gente tá ministrando a aula também, né? Porque a gente tem que buscar, então a gente aprende, a gente vai reaprendendo, é ótimo isso. Pastor, não vou falar mais, tá? Eu gastei quantos minutos do tempo que o Wellington ultrapassou? O pastor ora pela gente, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer, papai amado, pai querido, por ter nos proporcionado mais um dia de reunião, Senhor, para aprendizado da tua palavra, Senhor, para que nós enriquecemos nossos conhecimentos e podemos ter mais sabedoria sobre ti, Deus amado, Deus querido, quando formos falar da tua palavra, falar com firmeza e com conhecimento. Te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastora Sheila vai querer tirar foto? Eu sempre quero. Veracidade. Muito obrigado, Gabriela. Abre a câmera. A pastora Sheila sempre gosta de foto. É bom para incentivar as outras pessoas. Toda vez que a gente posta uma foto, a pessoa pergunta quando é o estudo. Então é legal, entendeu? Né? A ideia aqui é um marketing extremamente positivo. Bora lá, gente. Aqui é um. Opa, agora vai. Agora que você abriu, peraí. Sorria, dona Eliane. Peraí, calma. Calma que agora quem não tá conseguindo sou eu.
Tô parecendo a pastora Leninha. Ela sempre critica Pronto, minhas vamos lá. fotos. Aqui, ó. Agora, peraí, tem mais 2 participantes. Eu não consigo ver, pastora. Peraí. Gabriela, tira a foto aí. Tá, Eu não consigo a Gabi ver. e a Meire. Gente, A Meire, sorriam. tá? Sorriam, Tira pra mim. sorrisão. Pera aí que deu ruim aqui. Pera aí. Foi? Ah, agora eu vi a Meire. Mas eu não vejo a Gabi. Conseguiu ver a Meire aí, pastora? Mas pode tirar você. Jesus. Você sempre briga comigo, depois minhas fotos nunca ficam boas. Meire, tira você que você tirou aquele dia, ficou ótimo. Ficou, né? Bom, eu tirei aqui, depois a senhora vê se ficou boa. Gente, fica com Deus, tá? Muito obrigado. Obrigado, Beijo. Wellington. Obrigado, Paz. Obrigado, Leninha. Tchau, tchau. É nóis. Deus abençoe. Amém.